Fala galera, eu espero definitivamente que todos estejam bem, que estejam cuidando da sua saúde, que estejam seguindo à risca aquilo que foi recomendado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, que é literalmente ficar recluso, não sair de casa, higienizar muito bem, sobretudo as mãos, evitar colocar essas mãos em olhos, boca e nariz, para não ser contaminado pelo coronavírus. E desta forma conseguiremos vencer essa barreira que é combater o coronavírus. Mas aproveita essa oportunidade para poder ficar mais próximo do seu pai, da sua mãe, resgate a instituição família, que é sagrada e base do nosso alicerce. Aproveite ainda para criar uma rotina de estudo. A plataforma da Plural, ela veio para substituir durante esse processo, o nosso encontro presencial. Então não precisamos ficar parados, devemos nos mover sim, mas nos mover através da informática, através do computador, do celular, assistir às aulas, essas aulas virtuais, essas aulas gravadas, fazer as atividades e dar prosseguimento ao nosso conteúdo que foi planejado com muito carinho por cada professor. Então, a aula de hoje ela fala sobre a Europa, uma visão de conjunto. E nós vamos estudar os aspectos gerais da Europa, o processo de unificação de parte desse continente, que vai dar origem à União Europeia e os seus desdobramentos. Vamos começar analisando o mapa que está aí. Bom, o mapa ele traz a Europa e vai procurar destacar aqueles países que fazem parte da União Europeia e os membros postulantes, aqueles que pretendem entrar, mas que precisam passar pelo crivo dos países que fazem parte do bloco. Bom, vamos ver também que tem um país que resolveu sair do bloco no final do mês de janeiro do ano corrente e que foi o Reino Unido. E aí podemos fazer alguns questionamentos. O que você conhece sobre a União Europeia? Bom, a União Europeia ela é formada por um conjunto de países ali dentro da Europa, lógico, e esses países eles conseguiram perceber que para a Europa voltar a ser grande, forte, politicamente, economicamente, ela precisava parar de brigar, parar de guerrear. E essa foi a mensagem que ficou clara ainda durante a Segunda Guerra Mundial para a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Daí surgiu o embrião da União Europeia, que vamos analisar com mais calma no decorrer da aula. Por que a Suíça não ingressou na União Europeia? A Suíça ela sempre procurou manter uma neutralidade e isso ficou claro ainda durante o período da Guerra Fria, quando ela não tomou partido nem pelo lado socialista da União Soviética, nem pelo lado capitalista dos Estados Unidos. Mas mesmo assim, na formação do bloco, na sua construção, os seus representantes eles procuraram fazer plebiscitos para poder verificar se o povo gostaria de ingressar nesse bloco em formação. O plebiscito ele ratificou a vontade do povo de não ingressar no bloco, então a Suíça procurou ficar de fora. Mas a Suíça mantém relações comerciais com a União Europeia e vive em harmonia com esse bloco. A terceira pergunta é: por que o Reino Unido resolveu deixar a União Europeia? Bom, o Reino Unido saiu da União Europeia através de um plebiscito conhecido como Brexit. Isso daí aconteceu no final de janeiro desse ano e tem algumas causas históricas. O Reino Unido ele gosta e ele prima pela sua independência, seja política, econômica, entendeu? Ou cultural. O Reino Unido ele vem brigando nos últimos anos pela questão da imigração. Muitos membros do que pertencem à União Europeia ingressavam no Reino Unido e aí o Reino Unido, por fazer parte do bloco, era obrigado a permitir. O Reino Unido gostaria de fazer acordos bilaterais com outros blocos ou com outros países e ficava impedido porque tudo precisava acontecer através da União Europeia. E mais, a sua população acredita fielmente que o dinheiro gasto para se manter no bloco econômico poderia ser utilizado para outros investimentos, por investimentos maiores na área de educação e na área de saúde, por exemplo, que já é muito bom. Entretanto, sair do bloco pode trazer algumas consequências imediatas para o Reino Unido, como, por exemplo, algumas transnacionais que pertencem ao bloco que são instalados no Reino Unido,
elas aos poucos vão sair dali, vão fincar as suas bases em outros países da União Europeia. Com isso, vai gerar desemprego, entendeu? E vai afetar a economia. Mas o Reino Unido acredita que a estabilidade da sua moeda vai ser primordial para a recuperada da economia, e aí com isso eles vão seguir firme e longe do bloco. Do ponto de vista físico, nós podemos compreender que a Europa nada mais é do que uma extensão das terras asiáticas. Ela é uma península. Já se formos fazer uma análise do seu ponto de vista histórico, cultural e social, vamos verificar que a Europa ela é inclusive chamada de Velho Mundo. E ela é chamada de Velho Mundo porque ela foi berço da civilização ocidental, ela possui cidades milenares, cidades essas como a cidade de Atenas na foto da esquerda, que ajudaram a popularizar o continente e a preservar as suas riquezas culturais ao longo do tempo histórico. Vamos analisar que essa mesma imagem da esquerda, ela traz para a gente as ruínas de Partenon, que é um antigo templo dedicado à deusa grega, e ele fica localizado bem no centro de Atenas, ali na Grécia, e ele foi berço da civilização ocidental, assim como Roma, ali na Itália. Bom, vamos verificar também que do lado direito nós temos uma praça ali no centro de Londres, a Praça Trafalgar, onde as pessoas caminham. Então esses aspectos culturais, entendeu? Sociais, eles vão dar uma unidade de continente para a Europa. Por isso que a Europa é considerada também um continente, porque ela tem toda uma característica própria quando a análise é uma análise feita em cima da sua cultura, em cima da sua sociedade e em cima da sua economia. Então, se for analisar o aspecto físico, a Europa é uma extensão da Ásia, ela é uma península. Pelo aspecto sociocultural e econômico, a Europa, por tudo que fez durante a civilização ocidental, ela é considerada um outro continente. Para conseguirmos compreender a nova configuração territorial da Europa, o mapa da direita, por exemplo, nos traz a Europa em 2016, a gente precisa primeiro entender e compreender que isso é fruto de um processo histórico que levou a Europa a grandes guerras, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Verifique que o mapa da esquerda, abaixo, ele traz para a gente o mapa político da Europa em 1914, antes da guerra, antes da Primeira Guerra Mundial. Ali, o Império Alemão, representado pelo verde claro, ele vai dar origem à Alemanha. Logo abaixo, nós temos o Império Austro-Húngaro, em rosa, que após a guerra vai dar origem a duas novas nações, a Áustria e a Hungria. E ainda temos o Império Russo, em verde escuro, que depois da guerra vai dar origem a uma outra nação, a Rússia, uma potência mundial. Ainda precisamos destacar as questões de ordem econômicas e estratégicas que são muito importantes para a Europa. Verifique o Mar Cáspio ali na fronteira entre a parte da Rússia europeia e a Ásia. Esse Mar Cáspio ele é chamado de mar, mas ele na realidade é um lago. E aí passou a ser chamado de mar devido à grande concentração de sal que tem ali. Ele é importante estrategicamente devido às suas jazidas petrolíferas. Depois nós temos o Mar Negro, que está ali na parte oriental da Europa, fazendo fronteira ali com a Ásia, e ele é importante porque vai ligar a parte oriental da Europa com a Ásia e também com o Mar Mediterrâneo e com o Oceano Atlântico. Então ele estrategicamente ele é importante, ele é um elo de ligação com o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Mais acima, ali entre a França e a Inglaterra, nós temos o Canal da Mancha. O Canal da Mancha ele separa a França da Inglaterra, mas ele também liga o Oceano Atlântico ao Mar do Norte. E ele é estratégico economicamente para a Europa porque ele tem uma grande movimentação de embarcações no mundo. Isso porque ele dá acesso aos portos da Antuérpia, que ficam na Bélgica, de Roterdã, na Holanda, e do porto de Hamburgo, na Alemanha. E esses portos eles têm um grande tráfego no continente e eles concentram boa parte das trocas comerciais no mundo. Então, a Europa ela foi se desenhando ao longo de guerras e hoje ela está com sua configuração bem atualizada. Esperamos que não aconteça mais nenhuma guerra
e que a gente possa dizer daqui a 10, 20, 30, 100 anos que esse fruto de 2016 ele permaneceu.